todos os irmãos, todos os internautas que está conosco na manhã deste dia. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo pastor Arnóbio Tavares Lima, sua digníssima esposa, irmã Antônia, ao tempo que eu quero louvar a Deus pela vida do diácono Dr. Góes, sua digníssima esposa, irmã Aline, por tão grande oportunidade facultada à minha pessoa. Quero mandar a paz do Senhor para minha digníssima esposa, irmã Marinalva, meus filhos, ao tempo que eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos ali na cidade de Petrolândia, Pernambuco, os irmãos que estão ali na cidade de Igreja Nova, Alagoas, e outros que nos dá o prazer de estar conosco na manhã deste dia. Ao tempo que eu quero chamar a atenção de todos a um texto bíblico, livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 2 e o versículo de número 3. Queremos dar um tema para essa mensagem, que é cuidado com as propostas de Acabe. Esse tema, Deus, ele ministrou ao meu coração já há alguns dias. Nós temos meditado nesse texto com carinho, porque nós entendemos que é o Senhor que dá a mensagem. E eu quero na manhã deste dia chamar a tua atenção a esse texto de tão grande relevância espiritual, que é o livro de 1 Reis 21, versículo 2 e versículo de número 3. Escrito está a poderosa palavra de Deus. Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que eu possa plantar hortaliça, porque ela está perto da minha casa, e eu te darei outra por ela, uma vinha melhor. Ou se parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de dar a herança de meus pais. Amados irmãos, lemos um texto bíblico, precisamente o livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 2 e 3, subordinado ao tema cuidado com as propostas de Acabe. Acabe, segundo as Escrituras, vai nos lembrar de uma época, de um tempo, em que Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Acabe foi ele que introduziu o culto pagão, ou pagã, dentro da nação de Israel. Acabe, ele era adorador de um poste ídolo, que segundo as Escrituras dá o nome de Baal. Baal, segundo a etimologia bíblica, ele era responsável pela vegetação, pela colheita. Acabe, ele era casado com uma mulher por nome de Jezabel. Jezabel, segundo as Escrituras bíblicas, vai dizer que ela era uma moça
vinda da Fenícia, da região do Líbano, da Síria. E é bem verdade que quando nós lembramos de Acabe e Jezabel, é impossível nós não lembrarmos que Israel, ele tinha cometido o pecado de apostasia, porque até no momento o altar de Israel estava desconcertado, já não havia o governo teocrático, o governo de Deus, mas agora quem estava presidindo, quem estava na liderança, era justamente este Acabe. E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele fazia mal, o que era perante aos olhos do Senhor. Contudo, amados irmãos, Deus levanta Elias, que era um homem de Deus, que era um profeta de Deus, que estava responsável em trazer uma mensagem de Deus ao coração do rei Acabe. E essa mensagem que Deus lhe confiou foi dentro do cotidiano, do que estava acontecendo e aquilo que ia acontecer, porque até no momento o Deus que estava sendo adorado era o Deus de Acabe, e o Deus de Acabe, segundo a Bíblia, ele tinha olho, mas não via, ele tinha mão, mas não apalpava, ele tinha pé, mas não andava, e nem o som saía da sua boca, a ponto que Israel, ele vai entrar agora em uma crise sem precedência, a ponto que quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos observar que a primeira crise que se estabeleceu em Israel foi a crise da adoração, pois Israel já não mais adorava a Deus. A segunda crise que se estabeleceu foi uma grande seca. Todos nós sabemos que Israel plantava, colhia e vivia daquela plantação ou daquela colheita. Contudo, amados irmãos, a terceira crise foi uma crise espiritual, a ponto que Israel ficou insensível à voz de Deus. E é nesse cenário que Deus levanta Elias com uma mensagem, não a mensagem que alguém nos seus dias queria ouvir, porque se nós observarmos desde o capítulo de número 17, quando Deus se revela ao profeta, ele vai trazer para aquela nação, para aquele povo, uma mensagem de juízo. E qual seria a mensagem de juízo? A Bíblia diz que Elias se apresenta a Acabe e diz para ele: não vai chover nesses anos, segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que quando Elias profetiza isso, vai desencadear uma grande perseguição. Primeiro, uma perseguição pessoal. Segundo, se tornar uma perseguição a ponto que Elias não teve mais condições de ficar dentro da nação de Israel, e Deus fala com ele, dizendo: Elias, sai daqui e vai para o ribeiro.
E a Bíblia diz que Elias desce ao ribeiro, e ali ele vai ser alimentado por Deus, porque o texto vai dizer que Deus se utilizava de uma ave de rapina, que levava pão e carne para o profeta. Contudo, a Bíblia diz que o ribeiro agora ele seca, e Deus mais uma vez fala com o profeta, porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de se relacionar com o homem. Você vai observar que todas as vezes que Deus ele quer falar com o homem, ele usa a figura de um profeta, porque profeta, segundo a Bíblia, é aquele que recebe de Deus e leva a mensagem ao coração dos homens. Contudo, o texto vai dizer que Elias está lá no ribeiro, o ribeiro seca, e Deus fala para ele: Elias, levanta-te e vai para a cidade de Serepta, que pertence a Sidom, porque lá eu ordenei a uma viúva que te dê de comer. E Elias se levanta e vai em direção àquela cidade. E quando ele chega à porta da cidade, a Bíblia nos diz que ele encontra uma mulher viúva que estava apanhando alguns gravetos para fazer a sua última refeição. Contudo, Elias chega para ela e pede de beber para ela. E quando ela vai saindo, Elias pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouco de farinha em uma panela. Vou fazer a minha última alimentação para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer. Elias, contudo, olha para ela e diz: vá e prepare primeiro para mim. E pasmos, irmãos, que a mulher crê. Ela vai, prepara aquela alimentação e vai trazer para o profeta. E o texto vai dizer que Elias, ele faz uma oração, e daquele dia em diante, até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra, nem faltou farinha na panela e nem faltou o azeite na botija. Mas o que é interessante é que Israel permanecia da mesma forma, a ponto que Deus se apresenta mais uma vez a Elias e diz para ele: apresenta-te a Acabe. E quando Elias se apresenta a Acabe, Acabe vai ironizar com o profeta. Acabe vai desprezar o profeta. Acabe ele vai zombar do profeta, porque isso aqui era característica de um caráter desturbado. Isso aqui é uma característica de Acabe. E alguém pergunta: por que, pregador? Porque era do feitio de Acabe. Era do feitio de Jezabel perseguir e ainda mais matar os profetas. Então, quando Deus vai marcar esse encontro, o texto vai dizer que Acabe, ele vai ironizar o profeta. E ele vai olhar para Elias e vai dizer: é você o perturbador de Israel? O que ele estava querendo dizer era que Elias, ele era o provocador daquela situação. Ou seja, ele era o responsável por tudo que estava
acontecendo. Contudo, a Bíblia vai dizer que agora Elias vai fazer uma proposta para Acabe, que era totalmente ao inverso da proposta de Acabe. Elias, se você observar, a sua vida girou em torno de grandes desafios, tanto na metafísica, na visão humana, quanto na espiritual. E nós observamos que desde que Deus levantou Elias, que ele não parou de ser perseguido. Até mesmo que a Bíblia vai dizer, vai nos ensinar, que quando Elias vai fazer a proposta de subir o monte, e o Deus que respondesse com fogo, este era o verdadeiro Deus, era porque Baal, naqueles dias, se declarava ser o verdadeiro Deus. A Bíblia vai nos ensinar que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, primeiro, que Deus existe. Segundo, que Deus é galardoador daqueles que nele esperam. Então, se nós esperamos no Senhor, na certeza que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, tenha certeza que passarão os céus, passarão a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E o que é que acontece? Baal se declarava o verdadeiro e o único Deus. Contudo, a Bíblia diz que o culto a Baal, ele era um culto de uma forma errada. Por quê? Porque havia no culto de Baal, havia derramamento de sangue. As pessoas se retalhavam, as pessoas se cortavam, e ainda mais, aquele povo que estava ali perante aquele Deus, estava clamando a um Deus que não podia fazer nada por eles nem para eles. E o que é que vai acontecer? O texto vai nos revelar que eles começaram a clamar das primeiras horas do dia até ao meio-dia. Baal não respondia, não saía nenhum som da sua boca, ele não se movia. Mas ao meio-dia, Elias agora vai ironizar. E o que é que vai acontecer? Elias ao meio-dia vai dizer: chegai-vos a mim. E eu acho lindo que todo o povo chegou-se a Elias. E o que é que vai acontecer? Elias vai restaurar o altar que estava em ruínas. Eu falei no começo da mensagem que se estabeleceu uma crise sem precedência, e a pior crise foi justamente a crise espiritual, porque já não havia mais a verdadeira adoração. Era costume de Israel, todas as vezes, eu falei que era costume de Israel, que todas as vezes que Deus garantia uma grande esmagadora vitória, ao chegar, eles levantavam um altar em agradecimento pelaquela vitória. Mas agora a situação era inverso. O altar estava desmantelado, desarrumado. E a Bíblia vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se lenha, o fogo se apaga. E a Bíblia vai nos ensinar que Elias agora vai erigir o altar. Só para que você tenha uma ideia, naqueles dias, Elias vai consertar aquele altar, porque Israel precisava voltar
para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que era a presença do Deus verdadeiro. E o texto vai nos ensinar que naquele momento Elias conserta o altar, cava um rego em volta do altar e manda colocar água. Qual era a maior necessidade daqueles dias? Era água. Mas Elias vai mandar colocar água. Elias cortou o novilho, Elias colocou a lenha e ainda mais mandou colocar água até transbordar. E o que é que vai acontecer? Elias vai fazer uma oração, porque a Bíblia nos ensina que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E naquele momento que Elias dobra o joelho, ele vai exaltar o nome do Senhor. E ele vai dizer: Senhor, mostra para este povo que tu és Deus. Quem era que estava sendo adorado? Era Baal. Quem estava sendo exaltado era Baal. E Deus precisava, primeiro, ser reconhecido como o único e verdadeiro Deus. E naquele momento, Elias vai fazer 2 pedidos na sua oração. O primeiro pedido, ele vai dizer: mostra que o Senhor é o verdadeiro Deus. Segundo, Elias vai dizer: e mostra para este povo que eu sou o teu servo e que eu fiz segundo a tua palavra. E o texto vai nos ensinar que Deus mandou fogo. A Bíblia vai dizer que o fogo foi tão intenso que lambeu a água que estava em volta do altar, também queimou o sacrifício, ou seja, Deus estava recebendo aquela adoração. Mas o que é interessante é que até aí foi até uma introdução para você entender o que é Acabe. Acabe, ele é obstinado. Acabe, ele é um tipo de pessoas que ele não perde a oportunidade de fazer as suas propostas. E agora no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante, vai dizer que Acabe, ele vai fazer uma proposta para Nabote. Nabote, ele era um servo de Deus. Nabote, ele tinha uma vinha que era parede colada junto ao segundo palácio de Acabe. E Acabe observou o desenvolvimento daquela terra. Acabe, ele tinha uma plantação de hortaliça. Já Nabote, ele tinha uma plantação de vinho, de uvas. E o que é que vai acontecer? Ele tinha uma vinha. O texto vai dizer que Nabote, ele plantava esta vinha, por quê? Ele zelava dessa vinha, por quê? Porque aquela vinha era uma herança de seus pais. Eu não sei se você está entendendo, mas nos dias de Acabe, ele presidindo uma nação, no meio do povo de Acabe, ele presidindo uma nação, o rei, ele tinha direito de tomar posse de qualquer propriedade, de qualquer terra. Por quê? Porque ele era o rei. Então isso para Acabe era normal, ele querer tomar posse de qualquer tipo de terra. Mas só que na cultura judaica era totalmente diferente, era o inverso. Enquanto Acabe, ele tinha esse direito como rei, tomar posse de qualquer herança, de qualquer terra. Já na cultura judaica não.
Por quê? Porque na cultura de Acabe, eles tomavam as terras. Na cultura judaica, era totalmente diferente. Por quê? Porque era o próprio Deus que presenteava, que dava aquela possessão daquela terra. Primeiro, era um presente de Deus, porque Deus dava. Segundo, era uma herança de seus pais, ou seja, era de pai para filho. Então, na cultura judaica, se Nabote tivesse cedido à proposta de Acabe, ele ia comprometer não somente a sua família, mas todo o território. Eu vou dizer de novo, vou descodificar para você. Eu estou dizendo que isso para Acabe era normal, mas para os judeus não. Então a Bíblia vai nos ensinar que foi justamente aí que Nabote quebrou a cara, que Acabe quebrou a cara. Por quê? Porque ele queria tomar posse de uma terra, e supostamente, se Nabote ele abrisse mão daquela terra, ele ia comprometer a sua família e todo o território, ou seja, ele ia dar legalidade para que Acabe tomasse posse, não somente da sua terra, mas de todo o território. É isso que o inimigo quer. Ele lança a proposta para você e para mim, mas o alvo dele é tomar posse, não somente daquilo que Deus nos deu, mas quer tomar posse também das outras terras, ou seja, o filho, a esposa, o marido, a nora, o genro, o pai, a mãe, o neto. Ou seja, se Acabe conseguisse legalmente, Nabote abrisse mão, o que aconteceria? Ele tomava posse de todas as terras. E isso na cultura judaica era uma grande desonra. Primeiro, a Deus. Segundo, a seus pais. Por quê? Porque ninguém toma posse de uma terra ou de uma herança com os pais vivos. Mas isso aqui, essa terra, essa pequena propriedade que Acabe crescer os olhos, ele vai fazer a proposta, porque ele era obstinado, ele não perdia a oportunidade. E ele vai chegar para Nabote e vai dizer: olha, o seguinte é esse, eu observei, porque o inimigo observa, eu observei que a tua vinha está colada, parede com parede, aqui junto ao meu palácio. Eu não vou ter dificuldade nenhuma. O que eu posso fazer, uma conjectura minha, é derrubar esse muro aqui, tomar posse de tudo. Ou seja, quando ele faz essa proposta, dá-me a tua vinha, Acabe não estava só de olho naquela vinha, naquela herança, mas ele queria tomar posse na totalidade. Ou seja, quando você abre brecha, não só é você que é prejudicado. Quando você cede às propostas de Acabe, não só sofre você, mas todos que estão em volta de você. Então era isso que Acabe queria. Ele queria tomar posse de uma coisa que não era dele. E o que é que vai acontecer? Ele vai dizer: Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha. Supostamente aqui ele queria fazer desta vinha uma plantação de hortaliça. Mas nós vamos observar que a cultura judaica, ela preservava muito
essa questão da plantação da vinha. Por quê? Porque era o produto, glória a Deus, que produzia alegria. Ou seja, o que acontecia? Nesse intervalo, o texto vai dizer, que ele diz assim: te darei por ela outra vinha melhor. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele nunca se afirmou na verdade. Até mesmo que a Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Então o texto vai nos ensinar e dizer: te darei outra vinha melhor, ou se parecer bem ou bom, dar-te-ei um valor em dinheiro. Ele queria comprar ou tomar posse de qualquer jeito. Aí sabe, irmão, Nabote, ele estava vigilante. Ele vai dizer no versículo de número 3: e Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba, me guarde, de que eu dê a herança de meus pais. E o que é que vai acontecer? Acabe entra em parafuso. Ele fica endemoniado. Ele ficou perturbado, porque ele achou que Nabote ia ceder a proposta. Não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. Mas veja que Nabote, ele estava vigilante, ele estava atento com a proposta, e essa proposta não trazia benefício nenhum para Nabote. Então qual é a nossa recomendação? Cuidado com as propostas de Acabe. Ele vem no momento em que você menos espera. O texto vai nos ensinar que Acabe vai para casa. E ele foi aborrecido. Quando chegou em casa, entrou no seu quarto, não comeu, não bebeu. Aí entra em cena quem? Jezabel. Porque Jezabel, ela era esposa de Acabe. E ela olha no semblante de Acabe e vai fazer uma pergunta: por que o teu semblante está tão assim? Por que você está tão triste? Por que o teu espírito está entristecido, a ponto que você nem quer comer pão e você não quer beber água? Ele ficou desgostoso, porque ele encontrou um crente vigilante. Ele encontrou uma pessoa que não cedeu a sua proposta. Então, é bem verdade que Acabe já passou, o tempo de Acabe passou, mas o espírito de Acabe está por aí, todos os dias, fazendo propostas, todos os dias, esperando uma oportunidade, todos os dias, está te policiando, te olhando. E o texto vai dizer que, quando ele relata, ele disse: eu fui aqui na vinha de Nabote, fui fazer uma proposta para ele, e eu fiz a proposta, e ele disse que não ia me ceder essa vinha. Só para que você tenha uma ideia, eu tenho 3 conselhos de Deus para você aqui. Continue produzindo alegria, continue preservando aquilo que Deus te deu, e continue resistindo às propostas de Acabe. Eu vou dizer de novo que eu gostei.
Continue produzindo alegria. Continue preservando aquilo que Deus te deu. E continue resistindo às propostas de Acabe. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e Deus chegará a vós. O texto vai dizer que quando Acabe termina de relatar o que aconteceu, Jezabel, sua esposa, disse a ele: tu governa agora sobre o rei de Israel, levanta-te, come pão e deixa o teu coração ficar contente, porque eu mesmo te darei a vinha de Nabote. Sangue e fogo. Veja bem, ela tenta animar e diz: alegra o teu coração, come pão, bebe água, porque eu mesmo, euzinha, vou te dar a herdade, a vinha de Nabote. E o que é que ela vai fazer? Ela vai arquitetar um plano, já que Nabote não cedeu à proposta de Acabe, porque é propício em uma proposta você avaliar e você observar se você vai ter vantagem ou não naquela proposta. E uma coisa que nós temos que aprender é, a partir do momento que você ouvir a proposta, você tem que avaliar se aquilo ali vai ser bom ou se aquilo ali vai ser mal para você. Se aquilo vai produzir alguma coisa na sua vida física, sentimental, emocional e espiritual. Aí o que é que acontece? Ela disse: eu mesmo te darei a vinha de Nabote. E ela vai escrever uma carta em nome de Acabe. Isso aqui é crime, falsidade ideológica. É quando você passa-se por uma pessoa que você não é aquela pessoa. Ela vai escrever uma carta e vai proclamar ou mandar essa carta para os anciões, mandar carta para os anciões e para os nobres que estavam na sua cidade, os habitantes de Nabote. E o texto vai dizer: e ela na carta dizendo: proclamai um jejum e ponde Nabote no alto, no meio do povo. Ou seja, ela queria arrumar o subterfúgio. Ela escreveu uma carta à mão, mandou para os anciões e disse: coloque Nabote no meio, ou seja, para ele se envergonhar. E o que é que vai acontecer? O texto vai nos informar no versículo 10: e ponde 2 homens dos filhos de Belial diante dele, para dar testemunho, dizendo: tu blasfemas contra Deus, tu blasfemaste contra Deus e o rei. Essa acusação levaria Nabote a uma pena de morte, que nessa cultura aqui, nos dias de Acabe, a pena de morte era o apedrejamento. Ou seja, era a sentença de morte. Colocava no meio do povo. E outra coisa, na cultura judaica, jamais poderia apedrejar uma pessoa dentro da cidade, porque isso se tornava uma coisa ilícita. Então o que eles faziam? Trazia para fora da cidade. Lembra de Estevão? Estevão estava dentro de Jerusalém, e o texto vai nos ensinar que lá dentro de Jerusalém ele teve uma visão: eis que eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem à sua destra. Quando Estevão vai relatar essa visão,
o texto diz que ele rigia os dentes contra Estevão. E arremeteram contra ele e trouxeram ele para fora da cidade. Por quê? Porque não podia apedrejar dentro da cidade. Então, nessa cultura aqui, quando alguém blasfemava contra Deus, ou alguém blasfemava contra o rei, ele era tido como a pena de morte pelo apedrejamento. Para isso tinha que ter duas testemunhas, duas falsas testemunhas que vieram testificar contra Nabote. E a acusação era: este homem blasfemou contra Deus, este homem blasfemou contra o rei, ou seja, contra a lei mosaica. Carrega-os para fora e apedreja para que morra. Ou seja, eles estavam determinados: ou você dá de um jeito, ou você dá de outro. Mas a proposta ele não aceitou. Então, na proposta, você tem que vigiar na terra, crente, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Você vê algo muito bonito e você vai dizer: aquilo ali é bom para mim. Mas você tem que vigiar na terra, como eu disse. Glória a Deus. Porque o diabo, irmão, não está de brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo. E ele está aí, toda hora, todo instante, querendo nos comprar. Mas, o que é que vai acontecer? As acusações foram executadas contra Nabote. E ele foi apedrejado até a morte. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote está morto. Parecia que tudo estava resolvido, mas agora não era mais com Nabote. Agora a briga de Acabe agora era com Deus. Porque Deus agora vai visitar o profeta e vai dizer a ele: Elias, desce, apresenta-te a Acabe. Sabe onde é que ele está? Ele está na vinha de Nabote. Meu Deus, sangue e fogo. Ele está na vinha que pertencia a Nabote. Ele está descendo para tomar posse. E sucedeu que quando Jezabel ouviu que Nabote era apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, ao qual ele se recusou a dar ou comprar por dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas está morto. E o que é que vai acontecer? Deus vai entrar em juízo com Acabe e com Jezabel. Deus vai entrar em juízo com Acabe e com Jezabel. O Senhor vai usar o profeta dizendo: levanta-te, vai até Acabe, que ouviu que Nabote está morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote para tomar posse dela. Versículo 17. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te e desce, e encontra-te com Acabe, o rei de Israel, ao qual está em Samaria. Qual era a mensagem? Vá dizer a ele que no mesmo lugar que ele derramou sangue de Nabote, no mesmo lugar, o sangue dele, de Jezabel, vai cair. E ainda mais, os cães, que eram animais impuros, vai lamber os seus próprios sangue. E Acabe disse a Elias: encontra-me-ei os meus inimigos. E ele respondeu: encontrareis, porque tu
deste para exaltar o mal à vista do Senhor. Aquilo era uma abominação aos olhos de Deus. Então eu quero na manhã deste dia dizer para você: cuidado com as propostas. Tem algo que vem, tem proposta que vem para tirar você do centro da vontade de Deus. Quando as propostas vierem, primeiro, nunca dê um sim imediato. Faça uma avaliação e, em primeiro lugar, veja se Deus está nessa proposta. Que Deus abençoe e que nesta manhã eu quero saber aonde está a primeira pessoa para Jesus nessa manhã. Deus, ele tem uma proposta para você, que é diferenciada da proposta ousada de Acabe. Acabe está por aí fazendo as propostas dele. Cabe a mim e a você fazer uma avaliação, rever os nossos conceitos e ver se é isto mesmo que Deus tem para nossas vidas. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, um forte abraço e um beijo no coração.